Tudo bom? Hoje eu tô vindo aqui me apresentar, falar um pouquinho da minha história, porque muitos aqui no meu perfil conhecem apenas a Joana, às vezes Joana como amiga, como mãe, Joana empreendedora, Joana da área da saúde, então vim falar um pouquinho aqui de mim, né? Eu sou Joana Faria, sou casada, mãe de uma adolescente e também sou consultora e diretora da Mary Kay. Mas como que começou tudo isso? Eu entrei nesse negócio em 2018, janeiro de 2018. Fui convidada por uma amiga minha para ingressar nesse ramo de dermocosméticos. E na mesma hora eu entrei. Mas por que eu tô falando isso? Porque é muito fácil a gente falar, ela tá lá, né, tá fazendo teu negócio. Mas quando eu comecei, né, há muitos anos atrás, eu da área da saúde, técnica de enfermagem e hoje também instrumentadora cirúrgica. E quando me convidaram em janeiro de 2018 para ingressar nesse negócio, comecei sem conhecer os produtos, sem nunca jamais ter usado nem a base, né, da Mary Kay, que muitos falam, pelo menos a base conhece. Às vezes não conhece nada, mas conhece a base da Mary Kay, que é o nosso carro-chefe. E entrei apenas com o propósito, né, de conhecer os produtos, porque eu sempre fui uma mulher de gostar de empreender, né? Porque eu acho que já tá aí um pouco no sangue também, que vem lá de trás dos meus pais. E sempre que eu sempre falo assim, desde que eu me conheço por gente, além da área da saúde, além de trabalhar, como eu trabalhei de CLT, carteira assinada em outros serviços, sempre trabalhei também com a segunda fonte de renda, porque a minha fonte principal não era suficiente para tudo que eu queria e quero e almejo, né? Então, sempre eu vi que eu precisava ter algo a mais. E aí, já trabalhei com outros vendas, né, de outros produtos, desde joias, tantas outras coisas. Mas, naquele momento, quando me ofereceram, né, essa oportunidade, eu disse sim. E comecei a ingressando ali apenas para ter essa renda ali a mais. Nesse janeiro de 2018, lembro que eu fazia ainda personalizado, aquelas lembrancinhas personalizadas. Eu tava trabalhando naquele ramo, mas não era uma coisa que eu achava legal, bom, mas muito trabalhoso e além disso tinha dificuldades para fazer aquilo, porque o meu foco hoje principal é trabalhar com público, com pessoas e estar abordando. E aí comecei ali ingressando nesse ramo. Comecei aos poucos, oferecendo para um, para outro. E ali dentro eu vi que eu já comecei a ter a segunda fonte de renda, né? E também comecei instrumentando. Então trabalhava de técnica de enfermagem, 6 horas, de segunda a sábado. Tava começando a instrumentar e também nos momentos entre a instrumentação, entre o técnico de enfermagem, fazia aquelas minhas entregas, postava aqui e ali. E quando eu comecei a perceber que o produto se vendia sozinho, eu não conseguia ainda fazer sessão naquele momento, né? Porque eu trabalhava muitas vezes 12 horas, às vezes para pagar plantão, outro para instrumentar. Então, aquela vida bem corrida aí, como muitos conhecem aí, tanto a minha quanto a vida aí de muitas pessoas que trabalham em mais de um serviço. E aí foi onde eu me dei a conta que eu já estava tirando, a minha renda extra já era a minha renda principal. Ela já estava maior que a minha carteira assinada. E aonde eu resolvi pedir as contas da carteira assinada e me dedicar mais para a Mary Kay. Então foi aonde comecei a ter muito mais fonte de renda, né? Consegui me dedicar mais, fazer sessão, fazer spa facial, demonstração dos produtos, auto-make, que quando eu estava na carteira assinada eu não conseguia fazer devido os horários não baterem muito, porque eu trabalhava de segunda a sábado e às vezes até domingo também fazendo os meus extras. E logo em seguida que eu pedi as contas veio a pandemia. E como Deus é perfeito em tudo, tudo tem propósito na vida, sempre falo isso. Consegui fazer bazares online semanal naquele momento de pandemia. Vendi muito mais do que eu imaginava. Teve dias ali de vender 1.000, 2.000 reais, assim, em poucas horas no bazar, tudo entregas online. E nesse momento de pandemia, despertou algo a mais em mim, além da fonte de renda como consultora, que já era a minha fonte principal. E eu foquei na carreira, porque dentro da Mary Kay, para quem não sabe, a gente tem duas fontes de renda. Como consultora com as vendas e como diretora liderando a equipe. E em meio à pandemia, foquei em convidar mais pessoas para o negócio. E foi aí que virei diretora.
trabalhando e liderando pelo exemplo e trazendo muito mais pessoas para dentro da empresa Mary Kay com apenas aquele propósito. Você que quer ter uma renda a mais, você que quer empreender, empreendedorismo feminino, às vezes para seu conforto, para seu lazer, para um sonho. E eu venho e te chamo hoje. Qual é o seu sonho? O que você quer realizar? Estou aqui disposta hoje a te ajudar. E é o que a gente sempre fala, né? Força de vontade é o principal. Se você tem força de vontade, o restante a gente te ensina, te ajuda. Apenas basta dizer sim para você, sim para o seu sonho e vem comigo que eu te ajudo.